Olá, tudo bem? Sou o Thiago Alan José, psicólogo aqui da cidade de Criciúma. Todas as segundas, quartas e sextas eu falo sobre relações amorosas. E hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi de uma pessoa e eu achei muito pertinente trazer para cá. A pessoa veio com a seguinte questão: não consigo perdoar o meu marido. Mas eu quero ampliar, eu quero falar de perdão de uma maneira geral. Você que não consegue perdoar o marido, você que não consegue perdoar a sua esposa, você que não consegue perdoar namorado, você que não consegue perdoar uma traição, você que não consegue perdoar. O perdão é não odiar a pessoa que lhe feriu. E a maior dificuldade em dar o perdão é justamente porque amamos a outra pessoa, gostamos da outra pessoa, temos afeto. Porque se a gente for pensar, quantas desilusões que a gente teve com pessoas no trabalho, pessoas que a gente não tinha afeto, não tinha conexão próxima e a gente esqueceu, até ofensas, enfim. Então, a dificuldade de perdoar é justamente no afeto em que há de você para a outra pessoa. Perdão é o amor a si mesmo, de se libertar de alguém que fazia muito bem, mas hoje não faz mais bem a você. Porque senão a vida perde o brilho. E aí, se a gente for pensar, a gente sempre tem essa dificuldade de perdoar porque o foco está no outro. Ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele me fez aquilo outro. E a gente não olha para a gente um perdão como um bem próprio, individual. Porque geralmente essa falta de perdão faz com que a gente generalize as situações do mundo como um todo. Então, se eu não consigo perdoar ele, todos são igual a ele, então eu não quero sentir essa dor novamente, então eu não vou me jogar em nenhuma outra relação. Percebe como essa falta de perdão, ela nos blinda de uma vida com significado, com uma vida real, com improviso, com impossibilidades, com limitações, com ganhos, com benefícios, com brilho. Perdão é a possibilidade de olhar a ferida assim, ó, e dizer, poxa, doeu, mas hoje não dói mais, como diz a música do Fala Mansa. Hoje é uma ferida. Como a dor existe em toda a vida, eu tive essa dor, vou ter outras e vou ter coisas boas também. O perdão é isso, essa possibilidade de olhar essa ferida, ver que doeu, mas hoje não dói mais, sabe? Hoje não dói mais. E se você não passar por esse processo de olhar essa ferida e dizer que bom que passou, essa dor sempre vai voltar. Seja um gatilho, seja uma situação, seja um lembrete de uma situação específica, essa dor sempre retorna. Seja um estado emocional, um estado de humor baixo, aquele dia que você está na bad, essa dor vai voltar. Entende? Então, se você não passar pelo processo de cura da ferida, que é o perdão, essa dor sempre volta. Essa ferida sempre vai continuar aberta. Tem uma pergunta muito potente, que além de impedir, de construir essa barreira que impede o perdão, essa pergunta ela é tão poderosa que ela influencia até na nossa generalização, que eu acabei de falar, sabe? Generalização das outras situações. As outras pessoas são como aquela, sabe? E aí gera uma insegurança generalizada. E a pergunta é a seguinte, preste bem atenção. Como ele pôde fazer isso? Essa pergunta é muito forte. Na maioria das vezes não tem resposta e só serve de fonte de alimentação de tudo que você já tem aí, de toda essa sua dificuldade, de todo esse seu bloqueio. E aí a gente vai ver aqui como lidar com isso. Eu vou dar algumas dicas. Antes de eu dar as dicas que eu anotei aqui, eu preciso falar de algo que me veio agora até, improviso no vídeo gravado. Mas eu preciso falar. Nessa pergunta, como ele pôde fazer isso comigo? É justamente essa pergunta. Aí vem uma série de sentimentos. Vem raiva, vem tristeza, vem uma série de sentimentos. Esses sentimentos, queridão, queridona, você tem que olhar na psicoterapia. Se você não conseguir olhar sozinha para tudo isso, você vai ter que ir para uma psicoterapia para olhar juntos com o profissional, com o psicólogo que vai te ajudar a esclarecer isso tudo e a ver o que tu queria, o que tu quer, como lidar com toda essa gama de sentimentos. Primeira dica:
para você lidar com essa pergunta que te impede de perdoar, que é como ele pode fazer isso comigo, é a seguinte: não queira encontrar um porquê, porque esse caminho é péssimo, é péssimo. Você vai pensar várias respostas, várias possibilidades e não vai se certificar de nenhuma, porque você não tem certeza, você nunca vai ter certeza do porquê que ele fez. Então, esse é um péssimo caminho que vai te deixar andando em círculos e sem respostas e só remoendo a dor, ok? Aceite que as pessoas queridas também podem te machucar, pois esse apego à raiva, ao sentimento de vingança, pode tornar o seu ciclo de perdão muito mais complicado. Livrar-se dessa corrente pode salvar a sua vida. Você pode perdoar em silêncio. A cura, o perdão pode iniciar simplesmente em você iniciar não sentindo raiva. A ausência de perdão é um peso emocional. Sabe por quê? Porque você está decidindo, consciente ou inconsciente, em carregar essa dor, em não deixar com que essa ferida cicatrize. Percebe? Então, eu vou ficando por aqui hoje, já falei bastante, tá? Mas se você quiser entrar em um processo psicoterapêutico para se livrar desse peso emocional, eu atendo em Criciúma, atendo em Sara, atendo online também, se precisar. E a psicoterapia, como eu já falei, é uma excelente ferramenta nesse processo de tratamento dessa ferida que dói bastante. Dói, não vou dizer que não dói, é difícil. Mas é possível que essa ferida cicatrize, ok? Existe a melhor versão de você na psicoterapia, experimente.